tarde! E aí, João? E aí? Boa tarde, querido. Tá bom, João? Demais. E vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos assentar? Fiquem à vontade. Um super prazer receber vocês aqui. Como um bom mineiro, né? Nós vamos estar aqui ao redor da mesa. Hoje é um dia especial, um dia de feijoada. E eu acho que nós vamos falar de coisas maravilhosas, que é o mercado imobiliário da nossa cidade, da região, que vocês são grandes players, né? E a gente fica muito feliz de vocês terem aceitado o convite de estar aqui. E eu queria começar que cada um se apresentasse, né? Falasse do seu trabalho no mercado imobiliário, o que faz. E eu já vou emendar numa provocação. Como vocês enxergam o mercado imobiliário de Governador Valadares? Meu nome é Fausto Perim. Eu estou no mercado imobiliário há 35 anos, né, à frente da Perim Imóveis. Eu enxergo o mercado imobiliário de Valadares como efervescente, né, e surpreendentemente efervescente, porque a gente mora numa cidade relativamente pobre, né, por assim dizer, com uma renda per capita baixa, mas com um mercado imobiliário que tem surpreendido a gente a cada dia. Isso aí. Fato. Sou o Anderson Dias, trabalho com a WR Construtora há 13 anos. Estou no mercado imobiliário há 20, corretor de imóveis, e hoje fazendo a gestão de um grupo de mais de 35 corretores. E de fato, o Fausto mencionou, um mercado muito pujante, mercado aquecido, nos surpreende, mas a gente entende que esse mercado, boa parte desse aquecimento se dá devido ao seu posicionamento na cidade de Valadares, que as cidades vizinhas, o entorno, praticamente todo ele, converge aqui para Valadares. Então nós chegamos em Valadares com a WR Construtora há 5 anos atrás e fomos surpreendidos de forma positiva. Já tínhamos uma leitura rasa, né, do mercado, mas quando fomos aprofundar um pouco mais, nos surpreendeu e continua nos surpreendendo. Então é um mercado muito bom, um mercado muito aquecido, e a valorização dos imóveis nem se compara. É um mercado que de fato ele a cada dia vai se reinventando. Meu nome é Marcos Lima, eu sou especialista em aprovação de loteamento e desde 2020 estou nesse mercado. Tive o prazer de conhecer João Daniel através do lançamento do empreendimento Grão Olympus. São condomínios fechados, agora acabamos de lançar o Lagoa Bonita, onde também foi um sucesso total. Valadares é uma cidade pujante, é uma cidade que cresce, e todo empreendimento imobiliário de alto padrão, estamos aqui numa mesa onde, né, se fala de empreendimento imobiliário, ele é sucesso. Por quê? Porque as pessoas fazem a diferença, né? A WR faz a diferença, a Parcelar, o João Daniel, onde o João Daniel assina, a gente tem o prazer de ter sucesso. Que alegria. Bom, eu me chamo Hugo Almeida, estou ali como CEO da Certa Imóveis, sou sócio também lá. Estou há 16 anos no mercado imobiliário, aqui em Valadares, e já estamos lá em Patinga, né, no Vale do Aço, há 11 anos. E não vim do mercado, entrei no mercado imobiliário, né, 16 anos atrás, e um mercado que eu vejo assim que a gente olhando, né, cada vez mais com novidades e crescimentos diferentes, né. Aqui em Valadares a gente teve uma mudança muito grande nos últimos anos na formatação dos tipos de prédio, né. Quando eu fui para o Vale do Aço, o Anderson que é de lá, a gente viu uma diferença muito grande do estilo de prédio, de construções lá, e aqui em Valadares eu vi uma construção mais ultrapassada, e na realidade isso mudou, né, eu acho de 5, 10 anos para cá, não sei quanto tempo, mas a realidade eu acho que tem muito a ver com o trabalho dos arquitetos. Tem o dedo do João Daniel nisso tudo, né? Com certeza. Porque quando eu conheci o mercado de Patinga, ali do Vale do Aço, eu vi uma diferença muito grande nessa questão da formatação, né, da exposição do prédio. Você via as fachadas, era muito diferente. E Valadares, nos últimos anos, mudou isso muito completamente, e a gente tem visto hoje prédios, né, bonitos externamente, e uma fachada completamente diferente. Não só a formatação dos prédios, né, o modo de pensar construtor e de relacionar com o cliente, né? A forma de cumprir prazos, a forma de entregar prédios, né? Valadares sofreu muito com isso, né? Porque a gente sofreu bastante no mercado com essa falta de compromisso, né, e com a falta de pensar no cliente, e que isso hoje está corrigido. Graças a vocês, né? É uma nova concepção, onde hoje o compromisso do empreendedor é entregar o produto para o cliente dentro do prazo acordado. Então isso modificou muito o mercado imobiliário de Valadares. Causa muita segurança. Eu acho que a barra elevou a barra, né? A partir do momento que você tem construtora que chega com um nível e um compromisso
desse olhar junto ao cliente, essa seriedade de cumprir prazo, de entregar qualidade, de ser fidedigno naquilo que foi exposto no material publicitário, acaba que passa a ser referência e o valadarense hoje, o cidadão, já não aceita mais aquilo que era imposto para ele lá atrás. Teve um período muito difícil, né, Fausto? De lançamento na planta e você conseguir sucesso, porque o histórico da cidade era muito dificuldade ruim, de entregar, não Falta de cumprir. credibilidade. Exatamente. E Isso aí mudou. a gente pensa assim, o quanto que a concorrência é importante para o empresário se ajustar, né? Porque a concorrência veio estabelecer um padrão que não era o vigente e a partir daí então, quem não se adequou ou já morreu ou vai morrer, porque o mercado já não permite mais as práticas anteriores, né? Então isso eu acho bastante interessante. E essa formatação de sair da questão da construção por administração, que já é um processo falido há muitos anos em todos os lugares do país, que aqui ainda acontecia, e agora veio pelo formato incorporação, e a gente viu que até alguns players do mercado mesmo, algumas construtoras já se adequaram, fazia isso aqui em Valadares, e assim que veio uma construtora de fora, que veio e formatou de uma forma diferente, que foi um super sucesso, ele entendeu que precisava virar esse jogo, né? E isso é importante mesmo. Tem que se ajustar, né? Eu falo Ele levou que- a régua levou a régua. Ele levou. E como arquiteto eu vejo que uma coisa que se ajustou também é o produto que é lançado completo, que é onde que o escritório também participa demais. Porque antes existia assim, e eu já fiz muito isso, a pessoa comprava o prédio, e comprava seu apartamento, etc. Mas depois ele tinha que juntar, fazer um condomínio, depois juntar aqueles condôminos, escolher um arquiteto, aí depois o arquiteto vai fazer o projeto das áreas comuns, aí depois vai ter um orçamento das áreas comuns, ou seja, aquele valor do seu apartamento, ele não é aquilo. Porque depois você ficava com aquilo sem ter um valor final, porque depois ainda entrava áreas comuns, entrava enxoval, Vários entrava um custos monte de coisas, adicionais, os custos adicionais. E hoje não, por incorporação você compra aquilo ali, o enxoval completo, aquilo está pronto, aquilo que você viu no book, ou no folder, ou no tablet, é aquilo que eles estão te entregando, aquilo já está descrito no memorial descritivo. E aí eu vejo a minha participação, por exemplo, que antes era bem depois, e a gente já pegava os condôminos já assim, terminando os apartamentos, e tendo que mudar, e tendo que... Aí fazia as áreas comuns de qualquer jeito, porque ou não faziam. Como grandes prédios hoje na cidade ainda não tem áreas comuns finalizadas. Para hoje morar, eu vejo os nossos clientes que já estão dentro desse novo formato já felizes, mudando com a roupa do corpo, porque assim, já está tudo pronto, as áreas comuns já podem usufruir, alguns até usufruem antes de fazer as mudanças. Essa leitura que eu estou fazendo aqui faz sentido para vocês? Total, até porque, João, os interesses mudam, né? A pessoa compra um prédio lá no início, daqui 5, 6 anos, se não for rigorosamente cumprido aquele prazo, ele está por administração, você comentou que já é um modelo hoje que está falido, um modelo que hoje ele é inaceitável, até por questões de segurança jurídicas e uma série de outros fatores, você fica depois à mercê de ter uma convergência das pessoas ali do prédio para ter o mesmo interesse. E é muito difícil, primeiro, ter bom gosto, todo mundo ali tem que participar desse bom gosto. E aí você tem que praticar o quê? Você tem que ter um bom gosto e o custo desse bom gosto. Quem vai colocar o recurso ali? E aí tem moradores no prédio que estão com outras propostas. Um comprou só para investir, daqui a pouco ele quer revender a unidade, ele não quer pôr mais dinheiro naquele projeto. Outro está com filho na faculdade, ou 2 filhos na faculdade pagando medicina. A prioridade dele é cumprir os compromissos dele de faculdade, então ele não quer também investir no prédio. E aí acaba tendo essas divergências e muitas dessas áreas comuns ficam sem enxoval, sem decoração por anos. Então veio esse modelo de incorporação com o projeto de entregar área comum completamente imobiliada e decorada. Então gerando custo zero, já está dentro da proposta da compra. E mais importante é você comprar de que você confia e já teve experiência de visitar o imóvel, entender de fato, foi entregue conforme previsto, foi entregue da forma que foi divulgado. Porque até me surpreende, o valadarense ele confia tanto que muitas vezes eu estou lá conversando com o cliente, é o primeiro imóvel que ele está comprando com a construtora. O senhor já visitou um apartamento da construtora? Não tive lá. O senhor teve pesquisação de lá, viu a área comum, conferir aquilo que nós estamos falando, porque para a gente é muito fácil. Eu vivo, respiro isso, sou apaixonado pelo que falo. Não tive essa curiosidade, não faz guincho. Antes de você fechar o contrato comigo, pega o corretor que está ali atendendo, dá um pulinho lá, visita a área comum, vê se de fato faz sentido para o senhor, ou para a senhora, ou para você entender de fato se aquilo que eu estou te oferecendo é o que você vai estar recebendo lá na frente e se está de acordo. Então muitas vezes a pessoa não confere, aí daqui a pouco pode acontecer lá na frente, você está nivelando muitas vezes várias construtoras e nem todas elas têm a mesma percepção de entrega, o mesmo capricho, o mesmo cuidado
que a gente tem hoje junto ao acompanhamento do João Daniel. O João Daniel ele acompanha desde a concepção do projeto à entrega da proposta. Então, assim, não sai nada fora, né, João? É tudo bem executado conforme foi projetado ali. Inclusive os mobiliários, os enxovais já são detalhados antes mesmo do prédio ir para o material publicitário. Esse é o meu compromisso quando eu faço o projeto. Eu nunca achei interessante, no meu escritório é assim, eu nunca achei interessante ter imagem meramente ilustrativa. Mesmo quando eu vou fazer um apartamento, eu não coloco ali uma cadeira na sala de jantar, que depois eu vou na loja e ali eu escolho outra. Entende? Tipo assim, isso aqui é meramente ilustrativo, na verdade tá aqui esse modelo todo vazado, mas eu vou comprar depois uma mini poltrona toda e aí aceita. Eu não concordo com isso, eu acho que o cliente ele tem que ter a real percepção daquilo que ele vai receber. Então, assim, a mesma coisa para a consultora. Eu acho que quando a gente especifica, primeiro não faz parte do nosso trabalho a modinha, então a gente gosta da perenidade daquilo que a gente está projetando, mas também é algo que a construtora vai comprar daqui a 3, 4 anos para colocar ali, que a gente colocou no book, que está ainda em linha, então a gente tem uma conversa com a indústria para saber assim, esse produto que vocês lançaram, e qual que é a projeção de vocês para esse produto? Entende? Vai durar, a gente está especificando. Aconteceu, inclusive, de um produto que estava no absoluto não estar mais em linha, a indústria fez para o absoluto. Perfeito. Porque já estava na nossa programação e eu conversei com a indústria antes. Então, assim, é uma indústria que a gente tem uma relação muito próxima também, que o escritório performa muito bem, mas foi feito para cumprir ali o que estava divulgado para o absoluto. Então esse compromisso é muito importante, a pessoa tem em mãos aquilo que ela vai ter depois. Eu penso que o que nós estamos comentando aqui tem a ver também com o perfil do cliente, que eu penso que mudou muito e se adequa a isso, né? Hoje o cliente ele quer comprar, ele quer saber o que ele está comprando, né? Ou seja, é isso aqui que eu vou receber? No final, quando for entregue, é isso aqui. Acho que a gente vê isso muito hoje no nosso dia a dia, né, Fausto? A exigência do cliente nos contratos, nas administrações, nas locações, nas vendas. Ele quer, de fato, saber mensurar ali. O cliente que compra, talvez mais antigamente, né? Como que vai ser, como que vai entregar, o que é o acabamento, às vezes era não tão descrito, hoje o cliente ele não aceita isso mais. Está mais esclarecido, né? Está mais inteirado, mais exigente. Tudo, mais exigente. Uma experiência muito próxima, né? Que nós estávamos lá no Lagoa Bonita e o João Daniel, parte do processo, né? Parte muito importante do processo, o João Daniel foi lá dar explicação das áreas comuns, da portaria. Então isso acrescenta muito, isso valoriza muito o produto. Está lá outdoor, está lá um stand montado, está lá tudo. Mas a pessoa que projetou, que fez, está ali explicando, olha, estou mostrando aqui, levando seus amigos para comprar, indicando seus amigos, né? Eu tenho certeza absoluta que os prédios que você faz, os projetos que você faz, fala, olha, estou lançando esse prédio aqui, vai... Inclusive, estou precisando fazer mais amigos, porque todos já estão nos nossos empreendimentos. Ou seja, o envolvimento é total, verdade. é 100%. Acredita no que está fazendo, né? Exatamente. Eu acho que isso é parceria, fundamental, né? até para você ter um resultado legal. Assim, eu acho que, como antes falou assim, eu respiro isso, a gente vê que todo mundo aqui ama o que faz. Nós estamos falando de 35, nós estamos falando de 16 anos. Então, assim, a gente colocar diante do mercado aquilo que realmente a gente acredita, né? Aquilo que a gente faz com muito zelo, com muito afinco, com muito amor, né? E sem preguiça, né? Porque às vezes tem muita gente que utiliza dessas falas para transformar isso em marketing, propaganda, mas é claro que aqui nessa mesa a gente só ia convidar mesmo quem a gente enxerga isso, porque eu conheço os bastidores, né? Então eu sei, assim, o brilho no olhar de cada condomínio que foi feito, de cada venda que você fez de lote, que você enxergou, assim, fulano é meu cliente, fulano gostou, satisfação, você visitou ali com a pessoa. A gente vê o brilho no olhar de tudo que é feito, assim. Não é meramente só pela venda, né? O relacionamento você começa a partir dali. Então você desenvolve um relacionamento com aquela pessoa e caminha junto. É o que a gente fala muito na empresa, não é fazer a única venda, é fazer a primeira. Você fez a primeira, consequentemente o cliente vai voltar e vai comprar de novo. Desde que seja bem feito e que você cumpra aquilo que foi estabelecido. Então a gente tem clientes hoje recorrentes lá com 17 imóveis da WR há menos de 5 anos. Uma pessoa que no início ele tinha muita dificuldade em entender a compra na planta, ele não estava habituado em comprar na planta. Então ele comprou os primeiros 2 de repasse, produto já pronto, e aí na sequência foi entendendo de fato e validando a qualidade, que assim, não tem por que não comprar na planta. Hoje já tem 17 imóveis conosco,
em menos de 5 anos. É certeza de valorização. Né? Certeza de valorização e de bom negócio, né? Ninguém põe dinheiro se o negócio não é bom. Exatamente. Então, assim, é uma pessoa extremamente esclarecida, um advogado previdenciário. Mas, senhor, eu estava com recurso separado para construir um prédio. Ele entendeu que seria uma grande furada, porque hoje em dia a dificuldade de construção é enorme. Se, deixa eu relocar esse dinheiro numa consultora séria, numa consultora idônea, onde eu sei que meu dinheiro vai render e, de fato, ele vai valorizar. E essa questão da valorização é uma questão interessante, né? Porque se a gente for olhar, o preço aumentou. E né? bem, né? E aumentou bem. O preço do metro quadrado que a gente pratica hoje aqui, né? Não é barato. E aí, mesmo com a subida dos preços, né? A gente está conseguindo chegar ao final do empreendimento ainda com um ganho de valorização, que é outra coisa surpreendente, né? Porque se você já compra num preço que você acha que já é o topo, quer dizer, no máximo que eu vou fazer é chegar lá e não perder dinheiro, né? Mesmo assim, a gente ainda está conseguindo uma valorização. Bons resultados. Ô Fausto, o que eu tenho observado? A gente tem feito uma leitura, um acompanhamento dos últimos... Eu estou na WR há 13 anos e, assim, eu sempre falo com o meu cliente o seguinte, olha, espero que lá na entrega da chave eu te encontre novamente. Então, o que eu falar aqui, você pode anotar, escrever, que você pode me cobrar isso lá na frente. Eu iniciei falando 30%, mas teve casos nossos que a valorização do apartamento deu 80%. Então, se você pegar em cima do valor investido, teve situações que o apartamento, o cliente tem um fluxo, né, mais confortável, uma distribuição muitas vezes de pagamento mais tranquila, a gente trabalha sempre com 50-50. Então, aqueles 50% pagos durante 3 anos, 4 anos de obra, quando o produto está pronto, ele retorna para o cliente 100% daquilo que foi pago. Então, um apartamento de 500 mil vai para 750, apartamento de o absoluto, vamos pegar o absoluto como referência, que é aqui da cidade de Valadares, nós iniciamos as vendas do absoluto a 1.800.000. Eu revendi absoluto a 3.200. E até lá o cliente só tinha pago R$1 milhão, porque os outros 1 milhão ele ia acertar comigo no decorrer da quitação na entrega das chaves. Então ele praticamente dobrou o capital investido. Então 100% de valorização sobre o capital, sobre o aporte realizado ali é muito bom. Em 3 anos. Em 3 anos. Que negócio hoje faz de isso alto em 3 padrão, anos? De alto que é padrão. mais difícil ainda. Que é mais complicado. E com total segurança. E com total segurança. Com total segurança. Porque nós não estamos falando de Bitcoin aqui, né? não estamos falando Nós de... estamos falando de falar de Bitcoin derreteu banco essa master. semana, né? Pois é. Derreteu aí o mercado. Banco Master, não estou falando de Banco Master. Exatamente. Eu falo que o mercado imobiliário ele é muito bom para quem investe com entendimento do negócio. Porque ele te traz segurança, primeiro ponto, ele te promove uma valorização expressiva sobre o bem e ainda a rentabilidade que você vai usufruir dela ali no mês a mês. Então quem tem uma carteira de aluguel hoje, eu até falo o seguinte, a cada 10, 12 anos é bom dar uma renovada nessa carteira, é igual o carro usado. Chega no ponto você tem que vender, comprar um outro carro, porque senão você tem mais manutenção, vai ficando fora de linha e uma série de outras coisas. Então você pega um imóvel hoje, bem localizado, moderno, um produto de desejo, você vai ter uma boa rentabilidade. Eu falo rentabilidade de 0,6 até 0,7 em alguns produtos. Eu tenho tido uma situação lá em Patinga que o cliente me comprou um apartamento de 250 mil na planta, hoje ele está valendo seus 450. Eu sugeri esse cliente fazer uma mobília, mobiliar todo o apartamento, decorar o apartamento. Não tem essa proposta sendo ofertada na cidade, é uma proposta um pouco única. Ele acreditou, disse, mas eu alugaria para quem? Você vai alugar para aquela pessoa que precisa ficar no local mobiliado, que não quer a despesa, não quer o trabalho de trazer mobília ou de fazer a mobília do ambiente. E ele hoje seria um cliente de um hotel. Quanto que ele pagaria no hotel hoje para hospedar 30 dias? Uma média de 300, 400 reais a diária, está falando em 12 mil reais. Nós alugamos esse apartamento por 3.200. E alugou por 3.200 para um gestor de uma grande empresa regional. E assim, depois desse teve mais 3, 4 cenários, porque é um produto que não está sendo ofertado, não está sendo difundido. Então ele pegou o Mar Azul ali, e esse produto dele teve uma aceitação gigante. Então consegue hoje promover bons resultados. Que bom. Experiência, né? Demais. A gente vai aprendendo, né? Todo lançamento imobiliário, eu fico ali, que eu tenho a oportunidade de estar junto dos corretores, eu fico ouvindo, eu falei assim, gente, realmente a gente consegue oferecer para as pessoas algo de muito valor. Que seja um valor emocional, porque todo mundo sonha em ter a casa própria, né? Ou ter um investimento assim com segurança, mas tudo o que você está falando e que vem além daquele sonho a princípio, né? É muita coisa interessante que a gente coloca, né? A experiência é muito boa. Vamos ver a entrada? Ô Anderson, qual foi a diferença que você viu de Patinga pra cá? O maior desafio, inicialmente, foi a questão da transmitir essa
credibilidade que a WR já detém em Ipatinga ao longo dos... Nós chegamos aqui há 5 anos atrás, já tinham 15 anos, então praticamente a população de Ipatinga já nos conhecia. Mas o mercado que nos surpreendeu, inicialmente chegou até alguns comentários, pô, Valadares é um pouco mais difícil, fluxo de pagamento talvez não é tão levado a sério. Eu te falo que o hobby maior do valadarense hoje é pagar em dia ou pagar antecipado. A gente não tem inadimplência. Então, quando nós colocamos os produtos, fizemos os primeiros lançamentos, nós nos surpreendemos com a velocidade de venda e com a proposta de fluxo de pagamento. Então, assim, o valadarense ele gosta não só de honrar o compromisso, mas de antecipar o compromisso firmado. Então, isso para a gente foi uma surpresa, uma boa surpresa, né? Uma grata surpresa aí. E trazer os projetos que já tinham sido validados na região do Vale do Aço para o mercado valadarense, onde nós chegamos junto ao João Daniel, não tem como fazer se não for com você. Até pela leitura de mercado, a leitura dele de arquitetura, e conseguimos imprimir uma fachada moderna, exuberante, fachadas nobres, com materiais de altíssima qualidade. E o João Daniel faz parte dessa trajetória aí em praticamente todos os empreendimentos. A gente não larga o João Daniel, entendeu? Então, assim, o João Daniel e a WR juntos, uma honra para trabalhar esse processo de concepção de cada produto. Obrigado. Agora eu vou fazer umas provocações, eu acho que vou fazer uma provocação em dupla. Marcão, especialista na questão de condomínios horizontais, né? Performance também imobiliária e tudo. O que você acha, assim, da questão do valadarense nessa questão do condomínio horizontal? A gente está acabando de falar de 2 que acabaram de ser lançados, que tem a nossa assinatura, que tem sua participação. E aí eu quero provocar o Hugo sobre isso também. Porque questão da imobiliária, qual tem sido a busca? As pessoas têm uma boa aceitação nisso? Como que você enxerga isso? Inclusive também como cliente também, né? De um condomínio horizontal, desse olhar, não do vertical, mas do horizontal. É interessante, João, quando você fala de condomínio horizontal, é porque, como você faz parte do produto, né? Você tem o sucesso do produto passa por você, a gente vai dar uma informação que poucas pessoas sabem. É o Grão Olympus, que é o condomínio que nós aprovamos e que vendemos com muito sucesso, e você faz parte, ele foi o primeiro condomínio aprovado como condomínio em Governador Valadares, onde tem lá a fração ideal das partes comuns do condomínio. Então, o pessoal de Valadares, na Valadares tem alguns condomínios fechados, mas que foram aprovados como loteamentos abertos. Associação. E agora, o Grão Olympus e o outro Lagoa Bonita veio para exatamente fortificar que o condomínio fechado é um produto maravilhoso, principalmente a localização, né, João? Claro, claro. Eu acho que quando a gente fala de um produto, né, aí tá aqui os meninos que são, né, de muito mais tempo de mercado do que eu, eles vendem o produto, mas a localização talvez seja o primordial nesse tipo de produto. Então, o condomínio horizontal, aprovado como condomínio, dentro de um trabalho onde, né, nós participamos de lançamento, que você tem ali todo o material que vai ser entregue, o condomínio não vai se preocupar com nada daquilo que é portaria, daquilo que é clube. Então é uma concepção um pouco já mais avançada e diferente. Veio para realmente subir a régua, como disse o Anderson aqui, subir a régua para os próximos que virão. E é um mercado que nós acabamos de ver que ele é muito pujante. Ele é muito pujante. Meu grupo vendeu 18 lotes. Eu falei, nossa, nós vendemos demais. Chegou um cara lá e comprou 28. Então o investidor, o cara que enxerga o produto, enxerga a qualidade do produto, você falou no cliente seu que tem já várias unidades em 5 anos. É mais ou menos isso. O cliente, ele acredita num produto que é feito de qualidade e com quem está por trás do produto. Então isso é interessante demais. E percebo, né, nessa questão do horizontal, eu acho que um divisor de águas nessa questão, eu acho que é a pandemia, porque antes, talvez, da pandemia, a gente tinha uma característica muito grande de verticalização das construções, de forma, a gente não via praticamente lançamentos de... Aqui na região, por exemplo, eu acho que o último que a gente teve horizontal foi o Alphaville. Né, que já tem quantos anos? E o Alphaville é o Percata, né? Custou, ele não é Valadares. Mas lançado para o nosso público aqui, né? Sim.
E ainda assim com grande dificuldade. A gente olhar para o lançamento e para a venda e tudo, né? Mas pós-pandemia eu acho que a visão, né, da casa, do lar, eu acho que mudou acho que para todos nós, né? E aí eu acho que veio casar muito bom e o sucesso, eu acho, do Grão Olímpicos, né, do Lagoa Bonita, eu acho que casa muito com isso, da visão humana de uma nova perspectiva de moradia, né? Sair um pouco da verticalização e ir agora para um lugar que você tenha, como você estava falando aqui agora há pouco, né? Um lugar que você vai viver mais família, olhar mais para dentro de casa, olhar para a esposa, para os filhos, ter um momento ali, né, de convivência. E isso eu acho que o sucesso desses dois tem muito a ver com isso também, né? De você olhar para a sua casa com um olhar diferente, querer um espaço que você vai ter qualidade de vida e não só moradia, né? A gente está falando há pouco aqui que você pensava-se muito em mobilidade, proximidade, em boa localização com relação a espaço, mas agora eu acho que a preocupação também está pela localização, mas pensando na família, né? Nesse espaço que você tem no seu dia a dia com a família. Eu penso que tem muito a ver com isso. E agora aqui o contrário, né? Que a WR tem esse olhar para a verticalização, né? Para os condomínios verticais. Falso, inclusive, mora, né, assim, em apartamento e gosta, morou em casa, era meu vizinho aqui, né? E hoje tem esse olhar, né, para condomínios verticais. Como é que vocês enxergam isso, assim, esse diferencial, essas possibilidades? O que o mercado ganha com isso? Eu acho que cada produto serve para um estilo de família e para um estilo de vida, né? Que são opções que você tem que tomar e pagar o preço dela, né? A gente vê os condomínios horizontais são mais distantes, né? Para uma família que está na sua etapa, por exemplo, que tem muitas crianças pequenas, ao mesmo tempo que você tem o convívio da família, também você tem o estresse do dia a dia, do vem para lá, vem para cá, que é bem pesado para muita gente, né? Então, assim, eu hoje, para mim, eu decidi uma opção de sair de uma casa grande, que foi um momento que eu tinha minhas filhas em casa e tal. Hoje eu estou num prédio e a minha vida se resume a uma quadra, eu faço tudo a pé, entendeu? Como a minha vida é muito intensa no dia a dia, eu prefiro prejudicar um pouco esse contato com a natureza e tal, para o meu dia a dia ser mais confortável para mim e menos desgastante. Então eu acho um luxo sair de casa andando e agradecendo a Deus por levar só 3 minutos para chegar a pé no meu escritório. Mas hoje já passamos uma fase, as filhas já estão fora, a gente já não precisa de determinadas coisas. Então esse é o nosso estilo de vida. Então eu acho que hoje cada um tem um estilo de vida e ele tem que saber pagar o preço, colocar na balança quais são os benefícios e quais são os custos daquela decisão. E os condomínios verticais hoje estão vindo com uma proposta até, graças à WR, de trazer um lazer para dentro do prédio que antes a gente não tinha. Não né? tinha, Porque principalmente para famílias que moram hoje numa tendência de apartamento muito pequeno, você não tem condição de receber sua família para um almoço de domingo, você não tem condição de celebrar seu aniversário, né? E eu fico vendo lá no meu prédio, cara, o espaço gourmet está todo fim de semana reservado pelas pessoas que não conseguem, dentro dos apartamentos bem pequenos, fazer aquilo que ela precisa. Aí lá embaixo é bem melhor. Já tem uma mobília linda, toda apropriada, né? Já tem a estrutura de limpeza e de tudo do prédio, quer dizer, cumpriu com a função super bem. Exatamente, o Fausto falou muito bem sobre essa proposta, a questão do movimento até socioeconômico mesmo. Você pega uma pessoa que está iniciando uma carreira profissional, ele precisa estar mais presente muitas vezes dentro da empresa. E aí você morar um pouco mais distante, talvez passe a inviabilizar essa questão de horário, de compromisso e uma série de outras coisas. Mas e para trazer essa vantagem de você ter uma estrutura de lazer bacana que um condomínio horizontal proporciona, que a WR já há alguns anos, né, tem pensado e colocado isso dentro da sua proposta de construção, é entregar uma área completa, uma área mobiliada, uma área de uso comum que venha atender a necessidade daquele morador do prédio. Então tem apartamentos hoje de 56 metros quadrados, está morando ali um jovem casal, que se ele fazer um aniversário, chamar os amigos, uma confraternização de escola, ou uma confraternização muitas das vezes de igreja, ele tem lá um ambiente que vai acomodar perfeitamente bem 20, 30 pessoas.
e com excelência. Então, um mobiliário à altura, uma proposta sofisticada, climatizada. Então, isso veio para suprir essa necessidade, muitas vezes, de um terreno com casa, onde você tem uma área de lazer maior. E eu vejo muito isso, né, João? É questão de momento, a fase que o indivíduo está passando ali. Até pouco tempo atrás a gente falando meus avós aqui, eles compraram a primeira casa e ficaram nela a vida toda. Meus pais já mudaram 2, 3, 4 vezes. Eu me lembro, comentando rapidamente com os corretores, no único ano eu mudei 3, 4 vezes. Então as necessidades vão mudando, você vai se adaptando. Hoje você está mais descolado, não tem mais aquele apego no imóvel. Antigamente você vender um imóvel era muito difícil. Tinha um valor do bem e um valor sentimental. E aí como você lidar com isso? Entendeu? Tem os dois, a pessoa não abria mão, porque realmente a vida toda passou ali. Aí tem um filme da vida, né? Aquele imóvel há quantos anos? Então é exatamente esse momento que cada pessoa, a gente conseguiu enxergar isso. Então você vê hoje um casal que está começando a vida, ele entra facilmente num apartamento de 56 metros quadrados, composição financeira atende bem, ele acaba crescendo na carreira ali, daqui 10 anos ele está fazendo uma nova aquisição, ou até um pouco antes, bem antes muitas das vezes, para um apartamento um pouco maior. E aí a tendência é que o morador muitas vezes de casa ou de apartamento maior, ele volte para um apartamento menor. Que aí é o seguinte, os filhos já foram embora, é só o casal. O que o casal quer muitas das vezes quando chega na fase mais que não tem esse compromisso com os filhos? É viajar. Fechar a porta ali, viajar. Então eu tive com um rapaz ontem, né? Eu conheço o casal já há um bom tempo. Eu falei, senhor Anderson, eu já estou curtindo mais fazendo 3, 4 viagens ao ano. O negócio agora é aproveitar o tempo e curtir. Estou voltando, estou num apartamento de 125 metros quadrados, só estou esperando a WR entregar o de 56, que eu vou morar no de 56. Esse que vai me atender, que está tão bem localizado, que eu tenho mais liberdade para poder fazer o meu dia a dia ali. E aí, quando eu decidi viajar, eu não tenho compromisso, preocupação em ter uma pessoa ali, muitas das vezes, cuidando do imóvel ou acompanhando. Inclusive, uma coisa que a gente estava falando aqui de áreas comuns e de bem equipadas, é impressionante, por exemplo, o trabalho que a gente, por exemplo, fez com La Vista. La Vista é um apartamento de 50 e poucos metros quadrados. 56 metros quadrados. Para quem está começando uma vida, ou nesse momento de retornar, né? Criei meus filhos e estou voltando. Mas também muitas pessoas que são investidoras compraram, né? Inclusive eu tive vários clientes que compraram 2, 3 para investimento, para crescimento. Essas áreas comuns do La Vista são deslumbrantes, são lindas. Você chega no hall e a gente fez um projeto, claro que um projeto validado pela RO, né, de fazer realmente algo muito, muito bacana. Não é porque o apartamento que está sendo proposto, um apartamento de um custo mais acessível, de um fluxo mais interessante e tudo, mas não, ele tem o mesmo padrão de qualidade, daquilo que é pensado como se fosse um apartamento de luxo mesmo, assim, né? Então tem uma entrada lindíssima, as áreas comuns muito bem equipadas, com mobiliário de excelentes marcas, mobiliário de design. Então consegue hoje a pessoa que mesmo que tenha um apartamento um pouco mais simples, ele consegue experimentar e usufruir de algo de luxo, de alto padrão, nos seus momentos, na celebração do aniversário, no momento que está com a família ali. Então acho que isso proporciona também uma nova oportunidade de vida, né, para todo mundo. E uma mudança cultural. Até pouco tempo atrás os filhos voltavam para a casa dos pais. Hoje os filhos não voltam mais. Eles vão para a faculdade, quando retornam, quer ter um espaço deles. Então um apartamento de entrada, um apartamento de 56 metros quadrados, ele atende bem esse jovem profissional, aquele médico que formou, ficou 8 anos fora, muitas vezes 10 anos, e ele retorna, ele não vai morar com os pais mais, ele quer ter sua independência, sua liberdade. Então um apartamento, quando você entrega um apartamento hoje, que eu falo assim, na WR a gente não tem apartamento médio e alto padrão, é um padrão único, porém com tamanhos diferenciados, mas o acabamento ele é praticamente um padrão só. Então você pega um apartamento de 56 metros quadrados, a janela é com veneziana completa, o processo é porcelanato no piso, o revestimento todo em porcelanato, acabamento de portas, área comum, todo com material de linha, material de design, material sofisticado. Então assim, dá muita alegria para quem está comprando e poder participar de um processo que muitas vezes ele teria que fazer uso de um dinheiro próprio para poder ter. Então ele fala assim, pô, se eu comprar aqui a WR já vai me entregar tudo pronto, eu não tenho que preocupar. Marcão, a gente percebe que existe assim a verticalização grande, etc. E agora a gente tem visto os condomínios horizontais acontecendo. Mas o que você acha que se deve essa dificuldade? É aprovação? É espaço da cidade? O vetor da cidade? E o que tem sido assim, as dificuldades que você tem encontrado? João Daniel,
A aprovação, ela tem alguns critérios técnicos, como tem a aprovação de um prédio, né, do vertical. Nós passamos por momentos de aprovação onde você tem que plano diretor do município com a área que você está loteando para que você possa oferecer um produto de qualidade. E os empreendedores que estão vindo, né, estão produzindo em Valadares, hoje estão todos eles voltados para a legalidade. Você aprova o loteamento, você registra, você tem um documento no ato do lançamento para poder entregar para o seu cliente. Então é realmente uma proposta diferente. É um produto que já nasce com o sucesso atrelado a ele. Então é loteamento, localização, a gente estava discutindo, falando sobre isso, né? O produto de qualidade, ele vai ser um produto de sucesso. A gente estava no lançamento agora do Dudu e na sua fala, né, no seu momento ali de fala junto aos corretores, você estava falando a respeito da projeção agora do mercado imobiliário, né? Dos dados que te levam a ver assim, a projeção otimista que o mercado imobiliário vai trazer para o Brasil. Exato, João. O que a gente observa, né? Com o cenário de muitas incertezas, tanto econômicas quanto políticas, a gente observa que o caminho é investimento em imóvel. Isso para todo entendedor que gosta de colocar o dinheiro e saber onde está colocando e ter segurança desse valor investido, o imóvel é a primeira opção. A gente acompanhou agora nas últimas semanas o Bitcoin derretendo aí mais de 30% de desvalorização. Você pega também um cenário do Banco Master, fazendo um parênteses rápido aqui, que também gera muita insegurança para o investidor que quer alocar recurso muitas vezes e fica inseguro com toda essa situação que aconteceu. Então eu estou observando que no próximo ano vai faltar imóvel, tanto no horizontal quanto no vertical. Porque dinheiro existe, o dinheiro está aí. Muito desse dinheiro está alocado em alguns fundos, em alguns investimentos, e as pessoas estão tirando esse dinheiro e começando a colocar esse dinheiro numa carteira que traz um pouco mais de segurança. O imóvel proporciona isso, ele proporciona além da valorização do bem, ele proporciona uma rentabilidade, ele proporciona depois uma moradia, uma série de outros fatores que você acaba englobando na proposta de investimento. Aquilo que o Marcon comentou, né? Hoje todas as empresas que estão em Valadares têm essa preocupação de fazer um lançamento com toda a documentação em dia. Então você já fez a concepção do projeto, você já nasce com aquele projeto ali, buscando atender todos os requisitos legais. Então muitas vezes a dificuldade maior hoje é a velocidade dessa tramitação atender o empreendedor na janela de oportunidade. Porque a janela de oportunidade não espera, o mercado está comprando, o mercado está pedindo. E muitas vezes, abrindo um parênteses, o poder público não consegue essa velocidade para entregar as aprovações no prazo hábil para poder solucionar muitas vezes aí essa falta de moradia, essa necessidade de investimento que a gente está vendo que a sociedade está buscando. Entendi. Fausto e Hugo, que trabalham com a questão de imobiliária, às vezes eu ouço nas rodas de conversa assim, gente, por que está lançando, está verticalizando mais lançamento em Valadares, onde é que está esse dinheiro, onde é que estão essas oportunidades? E eu já ouvi uma teoria do pessoal comentando assim, existe uma transição mesmo das pessoas que estavam num bairro e ali ele cresceu um pouquinho na empresa dele, ganhou um pouco melhor e agora vem para a região mais central ou para um bairro mais valorizado. Vocês que estão ali no dia a dia com vendas e com aluguéis, com esses desejos, vocês veem muito à ponta, né? O cliente chega diante de vocês com aquele desejo, né? Eu quero mudar, eu quero comprar, eu quero alugar, eu vou casar agora, eu quero escolher um imóvel. Como vocês enxergam isso? Faz sentido essa rotatividade? Faz sentido esse crescimento ou não? Realmente a cidade tem crescido em número de habitantes? Ou estão envelhecendo mais e por isso já estão buscando outras possibilidades? Como que vocês enxergam esse panorama? Olha, na verdade, de novo, é uma surpresa, né? Porque se a gente olhar o último censo, pelo último censo, Valadares diminuiu 10 mil habitantes, né? O que é preocupante, teoricamente, quem seriam as pessoas que iriam morar nesses apartamentos, né? Uma vez que a cidade demograficamente não estava crescendo. Mas, surpreendentemente, a gente teve um segundo semestre agora, não sei lá, né? Assim, excepcional de locação, né? Então, é mais uma surpresa que o mercado de Valadares está trazendo de surpresa. E eu acho que um fator positivo é essa verticalização do centro da cidade traz uma melhoria de mobilidade, porque a gente não tem uma mobilidade de trânsito boa em Valadares. A partir do momento
que as pessoas estão mais próximas do trabalho, não precisam do transporte público, não precisam de grandes vias de acesso, como é o meu caso, que eu posso ir a pé para o meu trabalho, isso traz benefícios para a cidade. Então, mais uma vez, Valadares está surpreendendo nesse sentido. Apesar da quantidade de unidades lançadas estarem altas, está tendo gente para morar, né? Então, isso é ponto positivo para a cidade. Eu faria aí talvez um questionamento sobre o censo, que será que é a realidade? Porque a gente tem, óbvio, né? Valadares tem uma característica de exportação para os Estados Unidos muito grande, né? Falam-se aí em 60 mil pessoas, né? 60 mil valadarenses morando nos Estados Unidos. Então, o censo, o tempo tão grande, né, entre o primeiro e o segundo, talvez não demonstre a realidade no número. Talvez isso justifique realmente o que você está colocando, porque no censo diminui, mas na realidade a demanda está aí. Porque a gente vê lançamento atrás de lançamento sendo vendidos, óbvio, né? Os bons lançamentos, os bons imóveis sendo vendidos na totalidade. Sim. Mas para onde está indo isso? E aí você vai lá para o âmbito da locação, sendo alugados, novas famílias. Eu falo assim, né? A gente vive isso todos os dias, né, Fausto? A locação, economicamente falando, a gente sofre pouco com o que acontece. Porque eu falo assim, casamento vai ter todo mês, divórcio tem aí constantemente, um aluno, Valadares virou um polo estudantil, novo período a cada semestre. Então, novas famílias, novas casas, novos lares são formados constantemente. O que a gente muito sofre quando a gente tem um impacto econômico na locação é a inadimplência que aumenta. Mas a rotatividade, a venda costuma sofrer muito mais com a questão política e econômica. Então eu penso que Valadares tem muito a ver com isso, né? E realmente a gente tinha um déficit na cidade de lançamento de novas unidades, novos prédios, a verticalização do centro. A gente vê que isso aconteceu, né, nos últimos anos. Prédios aqui que eram limites aí de andares baixos, hoje a gente tem prédios aí com quantidade de andares que na cidade não tinha, né? Acho que o Valadares atualizou nesse sentido, porque tinha uma série de restrições a nível do plano diretor e tal, que também trouxe essa atualização para nós e nós estamos colhendo esses frutos, né, da cidade. Uma boa observação também é a renovação dos imóveis. Então você pega hoje Valadares, quanto tempo não tinha tanta construção, né? Então tinha imóveis muito antigos, e a gente vê a questão do estúdio, por exemplo. Antes, mas será que vai ter demanda para estúdios? Eu falei assim, olha, o Valadares hoje tem 2.000 leitos de quartos de hotéis. Mas você vê que só tem 2 ou 3 que conseguem atender de fato com uma certa excelência. Os demais são muito longe de uma entrega. Então você vê os estúdios hoje com a nova modalidade de hospedagem. Não sei se tem aquela hospedagem short stay, que a pessoa está passando pela cidade. Já aconteceu comigo, de estar em Valadares numa plena quarta-feira, sem movimento intenso na cidade aparentemente, nenhum evento. Eu não consegui hospedagem em Valadares. Então eu conto esse caso, eu tive que sair sentido Teófilo Otoni para hospedar uma noite, porque não tinha nenhum quarto de hotel disponível. Então quando você vem os estúdios para atender muito essa renovação de imóveis, essa renovação de propostas e a cultura também, o pessoal hoje já está mais descolado, não está preocupado mais em querer só hospedar em hotel. Você aluga um apartamento ali, você fica 2, 3 dias com a sua liberdade, faz as coisas do seu jeito. Então tem muito a ver também com essa mudança de vida mesmo das pessoas e também a renovação de imóvel. Na verdade, os imóveis realmente estavam muito ultrapassados. Então, com essas novas construções, vão dar uma atualizada e bem ainda na localização, que é o ponto-chave. Assim, olha, todo mundo quer morar bem e bem localizado. O Fausto falou, eu quero andar poucos metros até chegar no meu trabalho, não preciso pegar carro. Então, isso traz também um conforto para a cidade em termos de mobilidade. Menos carros, mais favorável fica o trânsito dentro da cidade, principalmente no centro. Maravilhoso. Vamos para a sobremesa? Papo bom demais, igual eu tô conversando aqui, não sei quem mais tá me envolvendo, é o assunto, é a comida boa, é a companhia de vocês, eu queria agradecer a todos vocês e assim, e dizer que eu acho que depois de tanto assunto desse, a gente tinha que fazer muito mais encontros assim para falar de mercado imobiliário, né, às vezes a gente não consegue no nosso dia a dia, nas nossas atividades todas, estarmos juntos, graças a Deus eu sempre tô com vocês, né, mas juntar e ter tanto de assunto, né, e conversar a respeito do panorama da cidade, do mercado, essas coisas é muito interessante. Obrigado, viu, a todos. Isso mesmo, valeu. Ô, João, eu que agradeço, primeiramente, estar no meio dessas feras aqui, poder contribuir de alguma forma com esse momento. Parabéns pelo almoço, comida deliciosa, almoço maravilhoso e o bate-papo, assim, muito gostoso. Uma delícia. Nós só preparamos uma lembrancinha para vocês.